tema proposto para a gente hoje aqui foi falar um pouco sobre as alterações hematológicas da COVID. Luciana está nesse projeto lá no laboratório da faculdade, mostrando também um pouco das alterações que a gente identificou aí no pós-COVID, ou as alterações que vão permear aí a doença no começo, no meio e no fim, né? A gente começa falando um pouco sobre as alterações hematológicas mais diretamente, né, que é o que diz respeito a nós que estamos no laboratório, na bancada do laboratório, olhando os casos todos os dias. Então, eu vou me focar um pouco mais nessa parte. E uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é o seguinte: a hematologia automatizada vai ajudar demais a gente no acompanhamento desses pacientes do COVID, né? E o que a gente tem que chamar a atenção, que parece que não está muito claro para muita gente, é que não é um hemograma que você vai fazer pontualmente que vai te ajudar em alguma coisa num paciente com COVID. É muito importante que a gente tenha em mente que o que vai adiantar, o que vai resolver, o que vai realmente te ajudar é monitorar longitudinalmente esse paciente. Ou seja, a hematologia automatizada te dá a condição de você obter uma série de parâmetros hematológicos em curto espaço de tempo, com muita precisão, né? E monitorar esse paciente ao longo do processo, ao longo do desenrolar da doença, que vai ser muito importante. E essas mudanças hematológicas podem ser percebidas, né, e utilizadas para estabelecer protocolos de tratamento, protocolos de abordagem e também de estabelecer prever um pouco o desenrolar dessa doença. Então, é interessante, né? Às vezes a gente recebe dúvidas assim: o paciente está com o hemograma assim, mas tá bom, e como era o hemograma dele antes? Estava de que jeito, né? Então, sem esse monitoramento de forma longitudinal, fica difícil a gente entender o que está acontecendo com o paciente e utilizar os parâmetros hematológicos para ajudar esse paciente, ajudar o corpo clínico aí a tomar as decisões. O que a gente sabe da COVID, já sabe há bastante tempo, esse trabalho, esses dados aqui são logo do começo da pandemia, começo de 2020, março de 2020, mais ou menos, né? É um trabalho chinês que identificou inicialmente, tinha alguns autores europeus também, que mostraram que a linfocitopenia era uma característica muito marcante nos casos de COVID. E você tinha ela acontecendo em mais de 80% dos casos. E o que se notou naquele momento, né, já em março lá de 2020? Que os casos mais graves apresentavam uma linfocitopenia mais grave e os casos menos agudos ou menos graves apresentavam uma linfocitopenia menos intensa, né? E esses pacientes que apresentavam linfocitopenia, eles apresentavam valores muito baixos de linfócitos T, do tipo CD4, do tipo CD8 e também de células B. E o que se viu também de muito interessante naquele momento foi o seguinte, que os pacientes que melhoravam, eles também melhoravam a linfocitopenia. Então, os linfócitos aumentavam, né, de maneira paralela aí à melhora do quadro clínico. Então, o prognóstico desse paciente poderia ser estabelecido de acordo com a linfocitopenia. Quer dizer, um paciente com uma linfocitopenia muito grave teria um prognóstico pior, né? E se ele estivesse melhorando, a quantidade de linfócitos aumentaria. Isso significaria um prognóstico mais otimista. E aí a gente começou a ver vários trabalhos. Esse trabalho é mais moderno, é de 2020, mas é mais do final do ano, né? Então, essas alterações linfocitárias aí foram bem discutidas. E a gente está vendo aqui que na admissão, nesse trabalho aqui, 44% dos pacientes, quase 45% dos pacientes apresentaram uma contagem absoluta de linfócitos normal, tá? Na admissão.
e que 52 apresentavam linfocitopenia. E aqui nesse gráfico a gente vê, né, sempre chamando atenção para os valores absolutos, né? A gente não está falando de valor percentual, nem valor relativo de linfócito, nem de neutrófilo, nem de leucócito nenhum. Está falando sempre de valor absoluto, né? Então aqui você vê aqui eles separaram aqui do lado nesse gráfico simples aqui os não sobreviventes dos sobreviventes, né? E a gente vê aqui em azul é a primeira contagem absoluta de linfócitos, né? Em vermelho aqui é a contagem mais baixa de linfócitos e em verde aqui a contagem mais alta de linfócitos. Então, a gente vê que a diferença entre os não sobreviventes, se a gente olhar assim, a primeira contagem de linfócitos, a gente vê aqui os não sobreviventes com linfócitos em níveis muito mais elevados do que os pacientes que não sobreviveram. Então, a gente vê que a intensidade da linfocitopenia ela está diretamente relacionada ao prognóstico. Isso foi um marcador, e é um marcador muito interessante na COVID. Chama atenção que só funciona se tiver hemograma seriado. Se não tiver hemograma seriado, não adianta nada você fazer um prognóstico com um hemograma isolado. A coisa evoluiu tanto, né, que se considerou aí que após 20 dias de sintoma, né, o paciente com mais de 20% de linfócitos teria uma doença moderada, de 5 a 20% de linfócitos ele teria uma doença severa, e abaixo de 5% de linfócitos ele teria um alto risco de morte ou um prognóstico mais grave e pior, né? Aqui do lado a gente vê uma figura de uma célula, um linfócito poliploide, né, um linfócito como se ele estivesse se dividindo. Na verdade, essa é a caracterização dele, é um linfócito reativo, a gente está vendo pelo citoplasma mais azulado, mais abundante, etc. Até com uma área clara perinuclear aqui, né, que a gente identifica como sistema de Golgi, né? É um linfócito que me parece linfoplasmocitoide, mas ele tem esse aspecto poliploide, como se ele estivesse dividindo, né? Isso são figuras de células que você pode encontrar num paciente com COVID, né? Então, às vezes me perguntam, que tipo de linfócito eu posso ver? A resposta que eu dou mais simples é a seguinte: pode ver qualquer coisa. Quase todos os tipos de linfócitos reativos podem ser encontrados no paciente com COVID. Mas vamos falar de alguns deles mais específicos. Alguns equipamentos automatizados, eles identificam o HFL, que é o linfócito de alta fluorescência, né? E o que é o linfócito de alta fluorescência? É o linfócito que tem no seu citoplasma maior quantidade de substâncias que possam se ligar ao pigmento fluorescente que é adicionado durante o processamento dessas amostras. Então, os linfócitos mais reativos, com citoplasma mais carregado, de imunoglobulinas, de RNA mensageiro, de ribossomas, eles são linfócitos mais fluorescentes, né? Então, eles são chamados de linfócitos de alta fluorescência. E a localização deles, a gente vê aqui embaixo, né? Esse aqui é um gráfico de intensidade de fluorescência por complexidade celular, né? Então, a gente vê aqui que os linfócitos estariam aqui, essa mancha verde, você tem aqui, então, uma área aqui de linfócitos de alta fluorescência, são células que apresentariam, então, essas características citoplasmáticas. Então, essa quantidade de HFLs, ou de linfócitos de alta fluorescência, foi associada diretamente à evolução de um pior prognóstico, né? Então, quanto mais linfócito de alta fluorescência esse paciente tem, pior seria o seu prognóstico, né? E essas células, elas apresentam uma quantidade maior nos pacientes com doença mais grave do que nos pacientes com doença mais branda. Se a gente comparar, né, a quantidade de linfócito de alta fluorescência no grupo de paciente com doença mais branda e comparar com o grupo de paciente com doença mais grave, a gente vai ver que o grupo mais grave apresenta quantidade de linfócitos de alta fluorescência maior do que o grupo com linfócitos de baixa fluorescência ou de fluorescência normal. Entre as alterações linfocitárias, a gente vê aí a presença de células linfoplasmocitoides, né? A célula linfoplasmocitoide ganha esse nome, recebe esse nome por conta da sua semelhança com um plasmócito, né? Então,
como característica principal, a gente vê esse citoplasma abundante, né? Uma célula bem maior do que um linfócito normal, um citoplasma abundante e com a característica de ser bastante hiperbasófilo, né? É um citoplasma que a gente chama de carregado, né? Ele está carregado de organelas, de ribossomo, de RNA mensageiro, de proteínas recém-sintetizadas. Então, é uma célula muito grande e de alta atividade. Esse é um linfócito de alta fluorescência, né? É um linfócito que floresce muito mais por conta dessa quantidade enorme de organelas citoplasmáticas. Então, você pode encontrar a célula linfoplasmocitose lá no paciente com COVID. Outro tipo de linfócito atípico ou reativo, como a gente gosta de falar agora, que pode ser encontrado, é a célula que a gente chama de linfócito mononucleose-like, né? Ele é essa célula mais característica, anteriormente chamada de célula de Downing, né? Esse linfócito que também tem um tamanho bem maior do que o normal, a gente vê comparando com o tamanho das hemácias, né? E ele tem esse citoplasma mais abundante, que pode ser um pouco mais ou um pouco menos hiperbasófilo, mais azulado, mas ele tem uma característica muito marcante, que é justamente esse encontro, né? Essa interseção da célula com as hemácias adjacentes, causando essas regiões de área mais pigmentada, né? Como a gente pode ver nessa célula de baixo aqui, né? O contorno das hemácias é feito porque o citoplasma se dobra e fica, então, com essa coloração mais intensa, né? É um citoplasma bastante abundante, o núcleo tem a cromatina mais delicada, em algumas situações você pode encontrar aí o nucleolo mais evidente, mas é uma célula muito típica e característica das viroses de uma maneira geral, né? E o nome dela veio por conta da virose em que ela é mais evidente e aparece com mais frequência, que é justamente a mononucleose. Mas ele é uma célula que pode estar presente em várias outras viroses, não somente na mononucleose, mas recebeu esse nome de mononucleose-like ou monolike, né? O terceiro tipo de linfócito reativo, que também pode ser visto nos casos de COVID com bastante frequência, é os que a gente chama de grande linfócito granular, né? Essas células, a gente sabe, eles são considerados, né, ou são admitidos como sendo os linfócitos NK ou os T citotóxicos, né? Então, eles caracteristicamente também têm um tamanho maior do que os linfócitos normais, eles apresentam um citoplasma mais abundante, porém, esse citoplasma tem uma característica, ele apresenta essas granulações ou inclusões citoplasmáticas bem nítidas, bem visíveis, bem maiores do que grânulos, né? São inclusões grandes, e o citoplasma não é um citoplasma que se caracteriza por um aspecto muito basofílico, é um citoplasma um pouco mais claro, né? Então, essa também é uma célula que pode aparecer aí nos pacientes com COVID, né? São os 3 tipos de linfócitos que podem ser vistos. Outras alterações linfocitárias podem ser vistas também, né? A presença da célula de Mott, que é essa célula aqui com essas gotinhas branquinhas, né? No citoplasma, né? O núcleo bem excêntrico, bem parecido com o plasmócito, o formato de um plasmócito, com o núcleo excêntrico, o citoplasma mais arredondado, a célula redonda também, né? E esse citoplasma é caracterizado por esses vacúolos mais clarinhos aí, em contraste com o citoplasma muito azul. Uma outra situação que pode ser vista com bastante frequência é a cariopicnose, não é? Essas células que apresentam esse núcleo fragmentado em pequenas esferas, né? Isso é uma condensação nuclear, isso indica um turnover celular muito grande, né? Nascimento e morte, uma utilização muito grande de células, um turnover, como eu disse, elevado. Então, essas figuras de apoptose ou apoptóticas, elas não são raras nos pacientes com COVID. E situações aberrantes, assim, você vê uma célula meio destruída, né, com o citoplasma meio rasgado, né, com um núcleo ainda com a cromatina delicada, como essa aqui do centro. Então, a gente pode encontrar vários tipos de alterações na linhagem linfóide, né? Além dos 3 linfócitos reativos, a gente pode também encontrar essas figuras um pouco menos frequentes ou mais raras que a gente encontra aí nesses pacientes. Em relação aos neutrófilos, a gente tem que entender um pouquinho da fisiopatologia aí da situação da infecção pelo coronavírus, né? O que a gente entende hoje da fisiopatologia da Covid-19? Bom, primeiro,
existe o que a gente consegue enxergar, não é? A gente consegue enxergar uma desordem, uma desorganização da granulocitopoiese. Então, você vai ver granulócitos produzidos de uma forma desordenada, né? Isso pode ser causado, ou seja, essa granulocitopoiese desordenada pode ser causada ou é causada parcialmente pela tempestade de citocinas, essa superinflamação, esse estado inflamatório, né? Ele está diretamente relacionado a essa granulocitopoiese desordenada, porque essa inflamação vai produzir uma quantidade enorme de citocinas que vão influenciar diretamente o processo hematopoético e o processo de granulocitopoiese. Então, existe uma inter-relação íntima aí entre a presença de inflamação e a granulocitopoiese aumentando a quantidade de células produzidas, mesmo que desordenadamente, vai então provocar, talvez, um aumento da secreção de mais substâncias inflamatórias das citocinas ou interleucinas, né? Uma outra situação bastante frequente nos casos de COVID, que vai afetar diretamente a produção de neutrófilos, é exatamente a infecção bacteriana, e nesse artigo ela está chamada de superinfecção bacteriana. Esse é um artigo do Jornal Internacional de Hematologia Laboratorial, já desse ano de 21, né, associando, né, ou mostrando que a infecção bacteriana ela é causa, sim, de granulocitopoiese desordenada e de maior efeito inflamatório no quadro como um todo, né? Então, você tem a resposta inflamatória ao vírus, né, à situação infecciosa viral, e você pode também ter uma resposta inflamatória a uma infecção bacteriana associada. Então, essa é uma complicação fisiopatológica aí bastante importante e que precisa ser ressaltada, porque nós no laboratório vamos ver exatamente isso. Você vai ver o paciente que você não entende muito o que está acontecendo, né? Um paciente tem infecção viral, que tem linfocitose, mas que tem granulocitopoiese desordenada. Então, você vai ver alterações nos neutrófilos muito características da infecção bacteriana. Então, aqui naquele mesmo trabalho que comparava os sobreviventes dos não sobreviventes, então, ele aqui coloca a neutrofilia, quer dizer, a neutrofilia foi observada em cerca de 20% dos pacientes. Aqui é a mesma coisa, né? Em azul é a primeira contagem absoluta de neutrófilos na admissão, em vermelho a contagem mais baixa observada durante a internação, e aqui a de verde a contagem mais alta absoluta de neutrófilos, né? De novo, a gente vê que entre os não sobreviventes, né, você teve aqui uma contagem mais elevada de neutrófilos na admissão do que entre os sobreviventes, né? Então, quer dizer, quem não sobreviveu lá na frente já chegava no hospital com um neutrófilo mais alto e atingia, olha, níveis de neutrófilos muito mais altos no desenrolar do caso, né? Então, a contagem absoluta de neutrófilo ela foi definida como tendo se apresentado, né, muito mais elevada nos pacientes com curso clínico mais grave. Então, de novo, a gente chama atenção para a importância dos exames seriados, né? Quando o paciente faz a admissão e esse hemograma seja feito ao longo do período dele de internação, para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Muitas características morfológicas vão aparecer entre os neutrófilos, né? Para fazer um apanhado geral, a gente diz que existe uma dismorfia, né? Neutrófilos dismórficos vão ser vistos, né, com uma frequência maior, de novo, nos pacientes que têm doença mais severa, né? Existe, identificado em muitos casos, o desvio à esquerda com a presença de toda a série mieloide representada, ou seja, a gente vai ver o bastão, o metamielócito, o mielócito, o promielócito e até mesmo o blasto. Então, você vai ver um desvio à esquerda, que a gente chama escalonado, né, com todas as etapas, né? E aí, de novo, eu já chamo a atenção de que o desvio escalonado não é obrigatório, né? A medula óssea não tem lá um porteirozinho na porta da medula óssea dizendo que vai ter que sair todo mundo, uma célulazinha de cada etapa evolutiva. Então, às vezes, você pode tem um meta, não tem um mielo, não tem o pró e tem um blasto, ou tem muito bastão e tem alguns mielócitos e não tem meta. Então, o desvio não escalonado também pode acontecer
acontecer e, por favor, não descarte a possibilidade de uma reação inflamatória grave ou de uma infecção bacteriana, porque o desvio à esquerda não é escalonado. Então, o que você pode ver lá nos neutrófilos? Você pode ver a hipolobulação. Percebam, por favor, prestem atenção que você vai ver situações ambíguas aí na linhagem neutrofílica. Você tem a hipolobulação, né? O citoplasma bilobulado ou hipolobulado, o citoplasma inteiro ainda, né? Mas você vê um citoplasma amadurecido, reativo, mais granulado, né? Isso chama-se assincronismo de maturação. Você tem um núcleo correndo num ritmo de maturação e o citoplasma correndo em outro, né? Então, ao mesmo tempo que você tem hipolobulação, você tem hipergranulação ou granulação grosseira, né? Granulação mais intensa. Você pode ver também o hipolobulado, o hipergranulado, com presença de vacúolo, como aqui na letra C, né? A vacuolização. Isso são alterações que a gente chama de degenerativas, né? A granulação grosseira, a presença de vacúolo, né? A hipergranulação, a gente vai chamar de alteração degenerativa, são muito comuns nas infecções bacterianas, né? E a hipogranulação e hipolobulação, ao mesmo tempo que você pode ter o neutrófilo hipergranulado, você pode ter ele hipogranulado também, como o exemplo aqui abaixo. Você pode identificar alguns neutrófilos com aquele citoplasma muito limpinho, né? E outra coisa que se notou foi que eles fizeram testes com as enzimas dessas células, enzimas digestivas presentes nos grânulos dessas células, principalmente a mieloperoxidase, né? E eles viram que essas células, apesar de apresentarem uma quantidade maior de grânulos, elas tinham uma concentração menor de mieloperoxidase, ou seja, existia uma hipofunção de neutrófilos também. Então, a gente volta lá de novo para aquela granulocitopoese desordenada, né? Quer dizer, existe uma desordem, né? Uma desorganização nessa produção. Você não tem células efetivas sendo produzidas lá ao final do processo. Os neutrófilos também podem aparecer em outras fases de maturação, como mielócitos pequenos, aqui como esse aqui, letra E, e aqui um promielócito meio displásico, né? O que é um promielócito displásico? Um promielócito que não tem aquela carinha de promielócito do bem, né? Não é aquele promielócito mais organizado. Ele pode ter um citoplasma mais maduro do que um núcleo muito imaturo para um citoplasma mais maduro, ou o oposto, né? Um núcleo mais maduro para um citoplasma imaturo, né? E você vê também mielócitos que são de pequeno tamanho, também pode apresentar esse tipo de assincronia entre a maturação do núcleo e do citoplasma. Então, a gente chama de células displásicas, né, de tamanho diferente ou apresentando esse assincronismo de maturação. A gente pode ver também a circulação de células imaturas, como os mieloblastos, né, como esse aqui na letra G. Esse aqui, as células apoptóticas, aqui como na letra I, aqui, e mesmo aqui você já tem um núcleo muito condensado, o citoplasma granulado, você vê aqui um citoplasma meio formando como se fossem pelos ou projeções aqui, e um núcleo com a cromatina nuclear muito condensada, né? Uma célula em apoptose, né? Essas células que eu estou mostrando aqui são células de um trabalho do grupo italiano, a professora Gina Zini, que é uma professora que estudou muita Covid na Itália, e essas células são todas desse trabalho dela, que foi publicado na American Journal of Hematology ainda em 2020, no finalzinho de 2020. Então, eu utilizei as imagens do trabalho, está ali a referência aí abaixo da foto, e foi um trabalho muito bacana e foi um trabalho pioneiro, que foi o primeiro que mostrou essas alterações celulares, aí, tanto em neutrófilos como em linfócitos. Ainda pode encontrar, né, essas inclusões citoplasmáticas verde-azuladas, como indica a seta aí em preto, né? Essas inclusões do citoplasma dos neutrófilos. Você vê um neutrófilo que tem uma hipolobulação, ele não é um citoplasma, não é um núcleo definido, né? E o citoplasma, além dessa granulação verde-azulada, né, ela ainda apresenta uma vacuolização aí intensa. Esse cristal verde azulado é a substância lipofucsina, ela é um pigmento hepático, né? E ela é geralmente chamada, no jargão mais popular do laboratório, de cristal da morte, né?
quando você vê esse tipo de inclusão citoplasmática, o paciente geralmente está muito grave, ele geralmente evolui mal ou evolui a óbito quando apresenta esse tipo de inclusão citoplasmática. Então, isso também pode ser visto nos pacientes com COVID. Aqui eu trago um exemplozinho de um hemograma, né, de um paciente com COVID. Esse é um homem de 62 anos, né, com diagnóstico de COVID, com a pneumonia grave, né, apresentando concomitantemente insuficiência hepática, né, e um quadro séptico, né? Então, a gente vê aqui esse hemograma, aqui, um hemograma de muitos parâmetros, né? Isso ainda causa alguma dificuldade para os colegas. É muito símbolo, muita letra para a gente saber o que cada um quer dizer, mas a gente vai tentar aqui mostrar como o hemograma pode ser importante nesse acompanhamento dos pacientes. Então, a gente tem aqui uma leucometria de 10.000, eu chamo a atenção lá em cima, né, o grupo total de leucócitos de 10.000, né? E esses 10.000 leucócitos têm 64% de neutrófilos, né? Quase 6.000 neutrófilos por milímetro cúbico, contagem absoluta, né? 6.000 neutrófilos. A gente vê aqui o IMG são granulócitos imaturos, né? Então, a gente vê aqui nessa área aqui do gráfico, né, onde tem o IMG aqui, essa nuvem verde, essa nuvem de granulócitos, e aqui onde teriam os granulócitos mais imaturos, né? Quanto mais para a direita do gráfico essas células se apresentam, esses pontinhos se apresentam, essa nuvem de pontos se apresenta, é porque existe uma maior reatividade do citoplasma. São células mais complexas, apresentam uma complexidade maior de citoplasma, principalmente. Então, existem mais organelas, mais substância. Então, essa complexidade joga as células para o lado direito aí do gráfico. Então, você tem aqui os granulócitos imaturos, os monócitos imaturos, e aqui embaixo os linfócitos, ou as células da linhagem linfóide, né? Ficaria mais correto, imaturas, né? Então, esse paciente tem uma quantidade de granulócitos imaturos, e eu chamo a atenção que a percepção, né, ou a detecção dos granulócitos imaturos nos equipamentos automatizados, ela é muito boa. E quem são os granulócitos imaturos? É o metamielócito, o mielócito e o promielócito. Não entra bastão aí. Esses três são identificados como granulócitos imaturos. A gente tem aí uma quantidade bastante interessante de células, 3,4%, né? Isso já caracteriza um desvio à esquerda interessante, o que corrobora ali a informação do paciente estar séptico. Esse paciente, além de tudo, tem uma plaqueta baixa aqui, 49.000. No caso de COVID, a gente vai falar daqui a pouquinho, a plaqueta baixa também é um marcador de mau prognóstico, ok? Então, você vê, analisando aí um hemograma rapidamente de um paciente com COVID, a gente confirma aí as informações que a gente apresentou até então, mostrando um paciente com uma linfocitopenia. Nesse caso aqui nem existe linfocitopenia, mas com um agravamento, né, com a quantidade de granulócitos aumentados, respondendo aí, provavelmente a esse quadro séptico desse paciente. Entre os marcadores hematológicos importantes, né, para acompanhar a progressão da doença, surgiu, né, não surgiu, ele é um marcador que já existe há muito tempo, principalmente para monitorar a doença inflamatória, que é a razão entre neutrófilo e linfócito. É a razão simples, a divisão simples entre a quantidade absoluta de neutrófilos pela quantidade absoluta de linfócitos. A gente tem aí que, se há razões, né, valores acima de 9,8, existe um maior risco de síndrome respiratória aguda, que é o que mata a maioria dos pacientes com COVID, né? A ARDS, né, que é essa síndrome respiratória aguda grave, né, que é a que vai fazer com que o paciente venha a óbito, e o que levou a vida de vários pacientes, né? Então, essa razão neutrófilo linfócito é um marcador interessante de evolução da doença também. Finalmente, as plaquetas vão desempenhar um papel bastante importante nesse quadro hematológico aí do laboratório do dia a dia, o laboratório de rotina, né? Quem tem um hemograma bem feito tem todos esses dados aí sem nenhum problema, né? Então, existe a trombocitopenia, ou a trombocitopenia é uma característica que vai estar presente aí em mais de 1/3
dos pacientes. E o que pode acontecer, a gente pode notar em alguns casos, é que, inicialmente, quando a gente monitora o paciente desde o começo, ele pode ter um pequeno aumento de plaquetas logo após a admissão, mas depois acontece uma queda geralmente rápida e bastante intensa. Então, a plaquetopenia ou trombocitopenia, ela é uma característica interessante e importante. Repara aqui que os pacientes com doença mais grave, que é essa linha roxa, né, eles apresentam níveis de plaqueta inicialmente mais altos, mas depois decaem. E os pacientes com a doença mais suave, essa quantidade de plaquetas não flutua tanto, ok? A gente sabe isso hoje e considera os protocolos todos de abordagem do acompanhamento de COVID consideram a quantidade de plaqueta e a relação é direta. Quanto maior a trombocitopenia, maior a gravidade do quadro e maior o tempo de internação, principalmente entre os não sobreviventes, né? Então, se você tiver uma queda brusca de plaqueta, uma trombocitopenia marcada, a gente já sabe que isso é um sinal de prognóstico pior. A trombocitopenia está intimamente relacionada com um outro problema que a gente não vai abordar aqui hoje, que é o problema da coagulopatia. Existe uma coagulopatia, né, causada por uma descompensação fisiológica muito importante, e essa coagulopatia a gente vai chamar de uma coagulopatia de consumo, né, ou que pode evoluir para uma coagulação intravascular disseminada, que foi motivo de óbito de um grande percentual de pacientes. Houve um trabalho muito importante na Europa, logo quando a Covid estava muito grave na Europa, vários trabalhos foram feitos a esse respeito, mostrando que a coagulação intravascular disseminada foi a causa mortes de um percentual bastante elevado de pacientes, cerca de 70% em estudo de pós-mortem, né, esclareceu ou evidenciou a presença de sinais de coagulação intravascular disseminada em um percentual elevado de pacientes. Então, você tem aqui a agregação plaquetária aqui, né, provocando a ativação da coagulação, a plaqueta agregada, ativada, né, ela é capaz de ativar os fatores de coagulação, né, ao mesmo tempo a lesão endotelial causada pela lesão do vírus ao epitélio pulmonar diretamente, né, essa lesão endotelial também expondo o colágeno, vai ativar a plaqueta, que também vai ativar a coagulação. Então, você tem aí 3 fatores concorrendo para o mesmo final, que é a coagulação intravascular, ou estabelecendo de um processo, uma coagulopatia de consumo de características crônicas, né? Agudas, né? Rapidamente isso tudo acontece e você tem um consumo dos fatores de coagulação, como é característico da coagulopatia de consumo, e você tem, então, a coagulação intravascular disseminada, e esse paciente, às vezes, vai a óbito por conta desse grupo aí, desse conjunto de aspectos daí da fisiopatologia da COVID. A gente explica essa trombocitopenia por alguns motivos, 3 principais. Primeiro, você tem invasão de célula hematopoética pelo vírus diretamente, né? Você pode ter o dano aos pulmões afetar a trombocitopoese local. Existe trombocitopoese pulmonar, isso também é uma coisa que a gente sabe há pouco tempo, né? A hematopoese não é exclusivamente medular, existem outros órgãos que participam do processo hematopoético, e o pulmão abriga uma parcela importante daí da hematopoese, principalmente da trombocitopoese. Então, existe lesão pulmonar, você diminui a trombocitopoese no local, consequentemente diminui a quantidade de plaqueta circulante. E a ativação plaquetária é o terceiro fator, promovendo a agregação e adesão plaquetária ao epitélio vascular lesado, ao tecido lesado e também a formação de trombos. Então, 3 motivos para o paciente ficar trombocitopênico: invasão da célula hematopoética pelo vírus, o dano ao pulmão, ao tecido hematopoético, diminuindo a produção, e a ativação, consumindo essa quantidade de plaquetas circulantes em uma velocidade maior. A morfologia plaquetária que a gente pode ver lá no sangue periférico é a presença de macroplaqueta, né, plaquetas maiores do que o normal, e plaquetas hipercromáticas, né, além da trombocitopenia, e
da trombocitose. Lembra? Pode ter trombocitose seguida de uma trombocitopenia, né? A plaqueta hipercromática, essa plaquetinha aqui do meio, onde você vê as organelas citoplasmáticas concentradas em uma determinada região, né, do fragmento celular, dando um aspecto que seria um núcleozinho, né, que são as organelas aí concentradas. Então, além da macroplaqueta, a gente tem também essa plaqueta hipercromática. Essa é uma imagem da Sociedade Americana de Hematologia, que publicou também sobre o caso de Covid. Para resumir, então, encerrar aqui a minha apresentação, a gente tem aí a fisiopatologia mais ou menos resumida do Covid, né? A Covid-19 está aqui no centro, então você tem um estado hiperinflamatório, né? Essa hiperinflamação causa, então, uma tempestade de citocinas, as células liberam essa quantidade enorme de citocinas e substâncias inflamatórias, e a gente tem esse conjunto de ocorrências, né, perturbando profundamente a hematopoiese. Então, a gente tem problemas na produção de hemácias, plaquetas e leucócitos, e além dessa perturbação geral, a gente tem também particularmente uma granulocitopoiese desordenada, causando aí, ou oferecendo, né, uma porta de entrada aí para as infecções bacterianas oportunistas, ok? Então, eu gosto desse joguinho, desse quebra-cabeça, porque mostra bem como as coisas são intrincadas e estão interrelacionadas. Então, obrigado. Fico aí à disposição para mais tarde responder alguma pergunta que for feita, e agradeço mais uma vez ao pessoal da Auriba, ao Rodrigo, muito obrigado. Obrigado, Luciana, por estar participando aí junto comigo. Muito obrigado. Então, agradeço, em primeiro lugar, a Auriba, né, pelo convite, para poder mostrar um pouco para vocês do que a gente tem feito lá no Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia, da UFRJ. Agradeço ao professor Fleury por essa parceria. Agradeço também ao Instituto de Bioquímica Médica, que tem colaboração com o nosso laboratório e desenvolveu esse trabalho. A gente hoje vai apresentar um breve relato, na verdade, dos achados hematológicos no pós-Covid. Por que falar do pós-Covid, né? A gente precisa falar do pós-Covid, uma vez que a gente sabe que a infecção, né, mundial foi enorme a níveis pandêmicos, como todos sabem. Então, a gente teve uma infecção em torno, né, superior a 248 milhões de casos no mundo. Aqui a gente tem um gráfico mostrando, ao longo das semanas epidemiológicas, desde o início, né, da pandemia, onde a gente tem em amarelinho aqui os casos que são os casos notificados para o continente americano. Levando em consideração que o continente americano tem uma parcela importante, né, infelizmente, dos pacientes que foram acometidos também no Brasil, onde a gente tem atualmente mais de 21 milhões de casos, a gente tem que pensar que esses pacientes são os pacientes que vão procurar os nossos serviços daqui para frente. Então, esses pacientes que sobreviveram à Covid, que foi, como o professor Fleury falou, né, uma virose, nos casos severos, de muita importância hematológica, a gente precisa entender um pouquinho de como esses pacientes vão se comportar no período pós-infecção. Atualmente, a fisiopatologia, como muito bem foi dita ou descrita pelo professor Fleury, a gente tem várias informações, a literatura mostra muito claramente como isso acontece, porém, a gente não tem ainda muitas descrições de como ocorre a fisiopatologia no pós-Covid. Então, vou ser breve aqui, porque eu acho que o professor Fleury falou muito bem, onde a gente tem principalmente as lesões diretas ocorridas pelo vírus, as lesões de danos, né, epiteliais, que vão levar a modificações na vasculatura no endotélio desses pacientes, levando ao aumento de processos protrombóticos e levando ainda a retroalimentação da inflamação, que vai gerar, então, essa desregulação do sistema imune.
Sabendo que esses pacientes, além dos pulmões, né, que, como o professor Fleury falou, que é um órgão muito acometido nessa patologia, ele tem tropismo, o vírus tem tropismo por vários outros tecidos, como os tecidos renais, os tecidos hepáticos e vários outros tecidos, como o hematopoético também, que a gente está falando aqui. E com isso, essa doença se torna uma doença de múltiplos órgãos. Essa apresentação de múltiplos órgãos nos leva a entender que, além da doença ter afetado múltiplos órgãos, o pós-Covid também tem demonstrado afetar múltiplos órgãos. Então, aqui, o que a gente quer falar hoje da síndrome, né, do pós-Covid? Existe uma síndrome já bem relatada, onde a gente vai ter, como característica dessa síndrome, a persistência de sintomas ou complicações, né, nesse paciente, que vão ser oriundos da infecção por SARS-CoV-2. Aqui a gente tem uma figura mostrando, então, as semanas após a infecção do SARS-CoV, e aqui a gente olhando a concentração de vírus viáveis. Nessa parte, então, em cinza, a gente consegue observar a interação, né, quando ocorre essas 2 semanas que precedem ao dia em que começa a se apresentar a sintomatologia da COVID. A gente tem, então, a apresentação do paciente a esse vírus, o qual vai ter o período de incubação de aproximadamente 1 semana, onde nessa curvinha aqui em rosa a gente mostra o vírus viável, né, crescente nesse primeiro momento, e aqui em verdinho o diagnóstico por RT-PCR. Então, já na fase aguda da doença, representada aqui em azul, a gente tem em torno de 4 semanas que a gente considera, então, que esse vírus ainda está interagindo com esse paciente, e depois a gente compreende como uma fase pós-aguda, que seria a fase pós-Covid. Então, a gente tem uma fase subaguda, que compreende de 4 a 12 semanas, e uma fase crônica do pós-Covid, que compreende de 12 a 6 semanas. Assim como essa patologia é considerada uma doença de múltiplos órgãos, a pós-Covid também, como eu já havia falado anteriormente. A gente tem, então, persistência de sintomas como dispneia, tosse e também novos sintomas, como, por exemplo, ansiedade e depressão. Muitos estudos já foram feitos sobre as sintomatologias e os órgãos que são acometidos durante a fase aguda da doença, porém, nem muito se foi visto ainda com a fase, né, da síndrome pós-Covid. Sabe-se que atualmente relatos já foram feitos e que 80% pelo menos das pessoas que sofreram, né, que tiveram infecção por Covid, sofrem de pelo menos um sintoma no pós-Covid. Então, essas pessoas, principalmente, são pessoas de doenças graves e críticas. Essas pessoas também, além de doenças graves e críticas, a gente também já tem relatos que pessoas de sintomatologia leve, assim como pessoas também assintomáticos, já podem apresentar também um quadro de persistência desses sintomas. Dentre esses sintomas, a gente pode destacar aqui a fadiga como principal sintoma observado nesses pacientes, seguido também de dores de cabeça, assim como dispneia e perda de cabelo. Dentre outras, muitas que estão sendo relatadas aqui, como vocês podem observar, e possivelmente, falando aqui, né, vocês conhecem alguém ou vocês, né, têm algum relato de pessoas que tiveram Covid e no pós-Covid realmente persistiram com algum sintoma ou desenvolveram alguma outra patologia. A gente tem como exames laboratoriais, que eu acho que é o que mais interessa aqui para a gente tem algumas persistências, né, como, por exemplo, esses pacientes que tiveram Covid, têm alguma síndrome pós-Covid, geralmente eles apresentam um número aumentado de dímero D, assim como proteína C reativa e IL-6. Eu quis colocar também esse quadro e falar da questão laboratorial, porque pouco se tem descrito sobre a questão laboratorial no pós-Covid.
principalmente dos pacientes leves e assintomáticos, porque muitas das vezes esses pacientes não são atendidos em hospitais e não são acompanhados. Eles são diagnosticados, são tratados, né, quando precisam, mas ficam em recuperação e isolamento domiciliar, e com isso você não tem um acompanhamento a longo prazo. Dentro dessa lacuna, então, dos pacientes, né, assintomáticos e de casos leves, e também de outros fatores que nós precisamos entender ainda para essa síndrome pós-Covid, como, por exemplo, que ainda não estão bem estabelecidos se sexo, gênero, idade, se comorbidades, presença de comorbidades podem gerar uma possibilidade maior de síndrome pós-Covid, a gente veio, então, com esse trabalho e tentar entender um pouco se os parâmetros laboratoriais hematológicos desses pacientes iriam modificar ao longo do tempo. Então, a gente olhou para a síndrome, para a janela de pós-Covid agudo desses pacientes, olhando, então, o hemograma desses pacientes sem Covid e após o Covid. Assim como o professor Fleury também falou aqui, da importância do acompanhamento longitudinal de algum desses pacientes. Então, o objetivo principal foi avaliar o aspecto laboratorial dos pacientes no pós-Covid subagudo, e a gente também ainda acompanha esses pacientes e vai avaliar na repercussão do paciente crônico, né, no pós-Covid crônico, e depois avaliar a bioquímica desses pacientes, principalmente de pacientes ambulatoriais leves e assintomáticos. Mas como é que a gente tem esses pacientes, então, diagnosticados? A gente faz parte de um projeto em colaboração com o Instituto de Bioquímica Médica, que fez, então, uma avaliação ampla do corpo social desse instituto, onde a gente identificou o contato desses pacientes ou desses voluntários com SARS-CoV-2 através do exame de ELISA desses pacientes, identificando, então, a IgG de S positiva, e a gente, então, foi avaliar ao longo do tempo esses pacientes, vendo, então, que alguns pacientes soroconverteram para IgG de S positivo, não tendo sintomatologia ou sintomas leves. Alguns foram sintomas leves que deram repercussão de PCR positivo e alguns não. Então, a gente iniciou esse trabalho avaliando a hematologia através do hemograma e da hematoscopia, e como eu falei anteriormente, a gente vai avaliar ainda, acompanhar esses pacientes com a avaliação bioquímica também. A gente fez o hemograma num aparelho da Oriba, o ABX Pentra S60, e começando, então, a mostrar os dados para vocês, a gente vai falar um pouquinho da série vermelha, onde a gente não viu nenhuma modificação importante quando você compara, por exemplo, aqui em A, as hemácias dos pacientes que não tiveram contato com o vírus com as hemácias dos pacientes que tiveram contato com o vírus. E o mesmo foi observado para RDW e outros parâmetros laboratoriais dos índices hematimétricos. A gente não vê diferença entre essas populações, nem quando a gente compara o paciente longitudinalmente, antes dele ser exposto ao COVID e no pós-COVID subagudo. Então, a gente não vê diferença para as hemácias RDW e nem para os outros parâmetros da série vermelha. Como o professor Fleury falou, a hemoglobina ela é importante marcador também na COVID, onde a gente vê que casos severos aqui, então, representados um estudo, né, de 2021, onde a gente vê a concentração de hemoglobina sendo acompanhada ao longo do tempo, após a infecção pelo COVID, em diferentes escalas de gravidade, onde o paciente representado aqui em vermelho é o paciente mais grave, que teve, então, um suporte de oxigênio invasivo. O paciente azul é o paciente que teve um suporte de oxigênio sem ser invasivo, e o paciente em verde, é o paciente que não precisou de suporte de oxigênio. Vale ressaltar aqui que, dentre esses pacientes, a gente não tem considerado os pacientes de sintomatologia leves, ambulatoriais, que ficaram se recuperando em casa, ou os pacientes assintomáticos, que é o que a gente tenta estudar nesse nosso projeto.
Quando a gente olha esse paciente no pós-Covid subagudo, que é aquela fase que vai de 4 semanas até 12 meses, a gente vê que os pacientes graves têm uma tendência a uma diminuição da hemoglobina ao longo do tempo, o que não é visto de maneira acentuada para os outros grupos, mas que ele consegue recuperar a longo prazo. Olhando, então, os nossos pacientes, a gente também não viu nenhuma modificação da hemoglobina, tanto para os pacientes que não tiveram contato com o coronavírus, quanto os pacientes que tiveram contato. E quando avaliamos de maneira longitudinal, também não foi observado nenhuma diferença. Falando um pouco, então, dos leucócitos da série branca, a gente pode observar, como o professor Fleury falou na sua aula anteriormente, que existe uma gravidade maior, né, para os pacientes mais severos, ele geralmente tem um número aumentado dessas células, que vão, então, repercutir numa normalização ao longo do tempo, o que não é visto de maneira acentuada para os casos tão severos. Observando, então, os nossos pacientes, a gente também não viu uma diferença significativa entre os números de leucócitos da população avaliada antes e a população que não teve contato com Covid ou a população que teve contato com Covid, e mesmo quando a gente avalia o mesmo paciente antes dele ter tido contato e no momento pós-Covid subaguda. Não podíamos deixar de avaliar ou de mostrar para vocês os linfócitos, né, que são importantes no prognóstico e também em algumas situações até no diagnóstico da Covid, onde a gente vê aqui nesse caso os linfócitos, então, no início da doença dos casos severos, com uma diminuição acentuada, sendo recuperado ao longo do tempo e não sendo tão importante para os pacientes menos severos. Quando a gente avalia esse parâmetro nos pacientes do pós-Covid, a gente não vê uma diferença importante nesses parâmetros, assim como quando a gente avalia os pacientes de maneira longitudinal. E podemos dizer ainda que outros parâmetros, como neutrófilos, monócitos, basófilos, eosinos, nenhum deles tiveram uma importância clínica que tenha sido relatada nesses pacientes antes e no pós-Covid. Falando, então, um pouquinho das plaquetas, a gente avaliou, finalmente, chegando às plaquetas, a gente avaliou a plaqueta, como o professor Fleury falou, que essas plaquetas aqui representadas em amarelinhos vão sofrer influência, então, dessa tempestade de citocina, levando, assim, a uma geração de trombos, né, e consumo dessas plaquetas. E a gente foi, então, avaliar se essas plaquetas estariam modificadas para a população que não teve ou não teve contato com o vírus e a população após o contato com o vírus. Não vimos diferença, assim como ao acompanhar o paciente antes dessa interação com o vírus e no pós-Covid. Um parâmetro que, às vezes, não é muito valorizado, né, na clínica e que tem demonstrado ser importante é o volume plaquetário médio. Como o professor Fleury mostrou lá no caso clínico dele, o volume plaquetário médio do paciente estava aumentado, e isso foi mostrado em vários outros trabalhos que foram publicados ao longo do ano passado e compilados nessa análise aqui. Esses trabalhos mostraram, então, sempre um aumento, né, do zero para a direita, então, mostrando sempre um aumento do volume plaquetário médio dos casos severos. E o que isso vai nos dizer? Vai nos dizer que a população de plaquetas está aumentada nesses pacientes e tendo, então, a presença do que a gente conhece aqui como macroplaquetas. As macroplaquetas, elas, como o professor Fleury mostrou no slide dele, elas podem ser mais granuladas e elas são mais sensíveis e mais procoagulantes. E aqui a gente compara com o tamanho de uma plaqueta normal, né? Uma macroplaqueta e uma plaqueta normal, alterando, então, assim, o volume plaquetário médio, aumentando o volume por ser uma plaqueta maior, contribuindo, assim, para a síndrome trombótica nos pacientes com Covid. E a gente, ao avaliar os nossos pacientes longitudinalmente, no antes e no pós-Covid, a gente não vê uma diferença significativa nesse valor.
Então, a gente pode concluir que o perfil do hemograma não sofre alterações profundas quando avaliamos durante o período subagudo da síndrome pós-Covid, o que é interessante para pacientes assintomáticos ou com infecções leves, porque esses pacientes assintomáticos ou com sintomas leves são a maior porção da população, né, a maior proporção da população que teve Covid. Então, se esses pacientes não têm uma alteração no pós-Covid, quem se beneficia disso são as pessoas que estão ali na bancada avaliando esses pacientes, e saber e ter essa informação é de grande relevância. E a gente vale citar que não teve modificação morfológica, como o professor Fleury, que mostrou, que é muito acentuada nos casos severos e durante o curso agudo da doença, a gente não viu isso para os casos dos pacientes na janela do pós-Covid subagudo. E com isso a gente quer tentar ajudar, né, as equipes de saúde na condução e tratamento dos pacientes nesse período, sabendo-se então e conhecendo a repercussão da Covid a longo prazo nesses pacientes, a gente consegue então planejamento, a gente consegue saber como que a gente vai atuar e ajudar a saúde desses pacientes. Por fim, gostaria de fazer meus agradecimentos à equipe do Lacfara, aqui representada nessa foto, faltando algumas pessoas que colaboram com a gente, outras da equipe. Vocês sabem que é muito difícil conseguir tirar uma foto com todo mundo. Gostaria de agradecer também à equipe do IBQM, da UFRJ, chefiada pela professora Andréa Dapoian, que colabora diretamente com a aluna de mestrado, Fabiana Abdala, e Lorena Fernandes Siqueira. Gostaria de agradecer também à Oriba pelo suporte nesse projeto. Sem o suporte da Oriba, a gente não teria conseguido realizar o projeto. E também o suporte financeiro da FAPERJ. E a todos vocês que sobreviveram até agora a nossa fala aí. Espero ter contribuído com o conhecimento. Obrigada. A pergunta para o Dr. Marcos Fleury, a Helena, que nos enviou aqui pelo chat, ela está perguntando assim, no hemograma do paciente com Covid, que foi mostrado na apresentação, havia uma quantidade elevada de NRBC. Esse resultado é real? O fato de alguns parâmetros aparecerem com asterisco significa que esses valores não devem ser considerados e a revisão da lâmina seria necessária? E depois ela pergunta, e os monócitos, quais as alterações encontradas? Os valores com asterisco não é para não ser considerado, né? Quando o equipamento coloca um asterisco ali ao lado, ele está dizendo o seguinte, ele teve alguma dificuldade em identificar aquela célula ou aquela quantidade. Então, é um motivo para você fazer uma revisão, sim. Né? Quanto aos eritroblastos, né, pela descrição do caso, existiam realmente os eritroblastos na lâmina, então o NRBC ali estava real. Quer dizer, não que a presença de eritroblastos seja característica do quadro de Covid, mas nesse caso, como o paciente tinha pneumonia, comprometimento hepático, quadro séptico, a presença do eritroblasto estava ali por conta disso aí. Tá? Em relação aos monócitos, logo no começo, do grupo italiano, da professora Gina e de outros pesquisadores italianos, eles identificaram que havia uma alteração do tamanho dos monócitos. Eles utilizaram um equipamento que ele entrega para a gente um parâmetro que seria um RDW de monócito, o MDW, né? Mas que eu tenha conhecimento, somente um equipamento, um modelo de equipamento apresenta esse parâmetro, né? E eles viram que existia uma alteração nesse MDW dos pacientes com Covid. Mas eu não tenho conhecimento de nenhum outro trabalho que tenha caracteristicamente falado sobre alteração de monócitos. Nós temos mais uma pergunta aqui, agora para a doutora Luciana, a Aliane Fonseca, que nos enviou, e ela pergunta assim, há alterações hematológicas significativas nos pacientes que tiveram Covid após a vacinação? Então, eu vou te dever essa resposta. A gente está estudando também esses pacientes, né, após a vacinação. É um trabalho que a gente também está desenvolvendo aqui com o grupo do IBQM, mas a gente ainda não tem essa resposta pronta
né, de maneira importante para falar para vocês, mas depende, acho que tudo vai depender, né, do tipo, acho que da severidade da doença, vai depender, eu acho que também do tipo de vacina, então acho que a gente pode encontrar alguma coisa, mas eu ainda não tenho essa resposta e também não vi ninguém relatar essa resposta na literatura até então. Vai demandar um tempo ainda, né? Sim, vai. A gente ainda está nas coletas dos pacientes. A próxima pergunta agora para o Dr. Marcos, e é o Fioro que nos manda. Ele pergunta assim: existe algum fator específico que se correlaciona com as alterações hematológicas encontradas? Exemplo, idade, raça, gênero. A gente não sabe disso exatamente ainda, né? Mas a gente já sabe que existem algumas comorbidades que vão influenciar um pouco mais nas características laboratoriais dos pacientes. A gente já sabe que em alguns grupos, né, como os hipertensos, por exemplo, a gente vê uma doença mais grave, não necessariamente apresentando valores laboratoriais diretamente relacionados, mas se você fizer uma avaliação mais ampla, você vai ver exatamente isso, né? O grupo que tem uma comorbidade, que cursa com doença mais grave, vai, consequentemente, apresentar valores laboratoriais mais alterados, né? Então, eu também não tenho conhecimento de nenhum trabalho que tenha sido feito especificamente sobre isso, mas o que a gente nota com a leitura dos artigos nos últimos 2 anos aí, é isso, né? Quer dizer, o paciente mais grave, ele vai ter alterações laboratoriais mais intensas. Às vezes, não hematológica, mas mais hepática, ou mais renal, ou mais neurológicas. Então, a gente está vendo que isso não está muito bem definido ainda, mas é possível que isso exista, sim. Já a última pergunta para a doutora Luciana. A Jéssica, que nos enviou, ela pergunta assim: com relação aos casos de reinfecção, as alterações hematológicas podem ser consideradas mais severas? Então, Jéssica, as alterações hematológicas têm demonstrado ser mais severas quando você tem casos mais graves. Não vi nenhum relato, não sei se o professor Fleury viu, de pessoas que foram reinfectadas e tiveram avaliação hematológica publicada. Essas avaliações hematológicas, elas são raras, assim, são escassas na literatura. A gente tem muita publicação, diminui linfócito, aumenta leucócito, diminui plaqueta, mas a alteração morfológica, né, as características ali da lâmina, isso a gente tem pouco relato na literatura. Eu sinto, assim, como um gap ainda do conhecimento, assim.